Boa noite, pessoal. Meu nome é Diego. Hoje eu fiz uma videoaula sobre o Java SE com Arduino. Eu recebo os dados de temperatura de um LM35, um transistor bem conhecido aí com o pessoal que trabalha com Arduino, no Java. Eu fiz um software simples, mas muito legal, porque a gente já consegue ver como é fácil a gente receber a temperatura do ambiente, receber qualquer informação do meio externo para o nosso computador e trabalhar essas informações. Aqui está o programa, eu vou rodar ele aqui. Pronto. Aqui ele começa a rodar, ele marca a temperatura no momento, a temperatura máxima atingida num dia e a temperatura mínima. Eu vou riscar um isqueiro aqui no transistor para a gente poder ver direitinho como funciona. Aqui eu liguei. Pronto. Aqui a temperatura chegou a 48 graus. Ela vai diminuindo agora, vai esfriando o sensor. Mas a temperatura mínima foi 28, a temperatura máxima 48 e a temperatura atual 36. É claro que não está esse calor todo, foi porque eu risquei o fósforo mesmo, o isqueiro. Então vou fechar aqui e vou mostrar a ligação como foi simples. Eu peguei aqui, liguei no 5 volts, o GND e o do meio numa porta aqui analógica a 0. Certo. A programação do Arduino foi simples. Eu peguei um código já pronto de temperatura. O LM35 recebe na porta 0 e imprimi na serial. Muito simples. Aqui ela faz a conversão de Celsius para Fahrenheit. Certo. Agora aqui é o seguinte, na parte de Java, teve um vídeo que eu fiz antigamente que eu mostrei como instalar a biblioteca RxTX. É bom vocês darem uma olhada lá para poder ficar mais fácil para entender esse vídeo. No passado, no vídeo que eu fiz passado, a comunicação era diferente. Eu enviava os dados, eu acendia um verde, um amarelo, um vermelho, um LED, ou apagava. Nesse, ao invés de eu enviar um sinal para o Arduino, eu vou receber o sinal, que é o sinal do LM35. Aqui, na parte de Java, eu dividi em 3 camadas aqui meu programa, porque eu coloquei banco de dados vinculado a ele. Eu separei a parte de banco de dados da parte de apresentação e a Domain Model, que é as classes. Eu vou mostrar aqui as classes. Certo, aqui as classes eu defini uma string temperatura, a máxima, a mínima e a data. Essa data aqui eu coloquei, porém eu não terminei de implementar. Eu fiz hoje rapidinho aqui, só para eu testar para ver se ia dar certo. Mas essa data aqui é muito interessante, porque eu posso filtrar, por exemplo, qual foi o dia que fez mais calor, qual foi a hora que faz mais calor. E eu acho que isso é bem importante, até porque senão ficaria uma coisa meio que um termômetro mesmo. E esse trabalho todo para fazer um termômetro ia ficar legal. Mas aí com esses dados a gente pode fazer inúmeras coisas. Não só do LM35, mas receber qualquer dado de qualquer sensor e trabalhar ele no Java. Aqui eu fiz todos os métodos. Para quem conhece o Java é simples, para quem não conhece eu vou disponibilizar o código. Bom, depois que eu fiz as classes, eu fiz a parte aqui do DAO. Esse DAO aqui é a conexão com o banco de dados. Eu coloco aqui a base de dados, usuário, senha, essa faz somente a conexão com o banco de dados. A temperatura é salva no temperatura DAO. Aqui é onde eu salvo, eu fiz um método de salvar, que eu insiro todos os dados
na minha base de dados no SQL. Não pode esquecer de importar aqui as bibliotecas, JDBC, estou trabalhando com JDBC, e a biblioteca TXRX para poder fazer a comunicação. Nessa RxTX, nessa biblioteca, o site deles já disponibiliza como você lê um dado do Arduino, como você receber, como você enviar os dados. Eu tive que fazer várias modificações, até porque eu queria uma coisa diferente. Eu queria salvar os dados no banco de dados, eu queria a temperatura máxima, a mínima, e não que ficasse rodando só a temperatura atual no momento. Defini algumas variáveis e tem que alterar a COM3. No meu Arduino é a COM3 que está conectado, mas nas suas podem ser uma porta diferente. Essa porta aqui, na hora que você conecta no Arduino lá, deixa eu ligar aqui, no software do Arduino, lá aparece qual porta que o Arduino está conectado. Aqui, ó, meu Arduino Uno está na COM3. Essa parte mais específica, um vídeo passado eu já expliquei tudo. Agora não vem ao caso. Então, essa parte aqui de comunicação foi toda, eu peguei ela todinha no site do TXRX, do RxTX, se não me engano. Aqui, essa é a parte do Serial Evento. Essa parte aqui é a mais importante, é onde nós vamos desenvolver todos os códigos. Esse método aqui ele fica rodando em um loop até você fechar o programa. E é nela que a gente vai trabalhar com as informações. Esse input line aqui é onde eu recebo o dado do Arduino, e aqui eu comecei a trabalhar com ele. Eu printei ele lá no TXT e comparei também. Eu pego a temperatura atual, vejo se é a máxima. Se for a máxima, então eu defino uma variável, a variável temp, que é a temperatura atual, recebe a temperatura máxima. E nisso eu gravo na variável a maior temperatura, na mínima do mesmo jeito. E eu fiz os métodos aqui. O set temperatura, essa é a temperatura atual. A temperatura atual que eu falo é a temperatura no momento agora. A temperatura máxima, a temperatura mínima. Eu já seto, e aí depois eu fiz esse método de salvar temperatura, que está lá no temperatura DAO. É aqui onde ele vai puxar todos os dados e salvar no banco de dados. Eu vou mostrar para vocês o banco de dados. Temperatura. Certo, aqui tem vários registros. Eu vou apagar todos, vou dar um pause agora no vídeo, vou apagar todos e vou mostrar para vocês como salva no banco de dados. Prontinho, pessoal, eu apaguei aqui todos os dados. Agora eu vou rodar aqui o programa para vocês verem que está salvando certinho a temperatura no banco de dados. Aqui eu vou ligar meu isqueiro de novo para poder fazer uma alteração aqui. Temperatura foi para 31 graus a máxima, 30 agora já está diminuindo porque está esfriando. Certo, vou fechar aqui o programa só para a gente ver se salvou certinho aqui no banco de dados, no MySQL. Pronto, aqui salvou temperatura máxima, mínima e a temperatura atual. Eu não achei legal porque eu coloquei aqui e eu estou salvando a cada 1 segundo. Então a base de dados vai ficar muito grande, não é muito viável. Então de meia em meia hora a gente pode colocar, ou de 1 em 1 hora, mas não de 1 em 1 segundo, porque senão vai ficar muito grande mesmo. Mas isso é bem simples também de resolver. De repente eu faço até outra videoaula aqui, eu melhoro o software e mostro para vocês. É isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo.
vai no meu canal, curte e compartilha aí para poder ajudar. Lá no meu canal tem vários vídeos, várias coisas que eu fiz, mas é isso aí. Valeu, galera!